Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Hoje um modo um pouco diferente, né? Fazendo uma entrevista aqui com nossa aluna e paciente. Falar um pouco da vivência dela. A Ingrid é uma aluna que está comigo desde 2002, no presencial. E 2022. 2022. Vamos começar de novo? Tem que cortar aí. Se você quiser começar de novo, pode começar e depois só faço corte. Tá, então tá bom. Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Hoje um formato diferente. Temos uma convidada aqui especial para estar participando do nosso podcast. Minha aluna desde 2022, né? Ela é aluna presencial e também paciente. Nós já fazemos um trabalho junto aí há muito tempo. Mas porém, né? Ela tem, eu acho que algo bem especial esse ano para contar, que teve uma virada de chave bem motivadora para muitas pessoas aí que acham que não vai dar certo com elas. Então eu acho que vai ser bem legal. Eu pensei muito e falei, vai ser bom. Vamos lá, Lívia? A Lívia vai fazendo as perguntas e a Ingrid vai respondendo e eu vou complementando o que for. Isso. Ingrid, conta pra gente um pouco como foi sua jornada nesses últimos 3 anos, treinando com o Samir. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou? Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Samir. Então, foram 3 anos de dificuldade, digamos assim. Mas, para falar como um todo, foi uma jornada de transformação e de reencontro, digamos assim. Reencontro comigo mesma. Quando eu comecei com o Samir, eu estava em um dos piores momentos da minha vida. Acredito, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Eu estava vivendo uma fase extremamente difícil, né? Depressiva, ansiosa. E aí, naquele momento, eu procurava alguma coisa que fosse um refúgio para mim, para aquela dificuldade que eu estava passando. E aí, eu busquei, rodei procurando. Aí, eu encontrei o Samir no Instagram. Falei, cara, esse cara ele deve ser muito chato. Ele tem cara de ser insuportável. Eu olhei pro físico dele e falei, isso aqui é disciplinado, é o cara que eu preciso pra me ajudar. E entrei em contato e a gente começou. Mas foi muito difícil. Por quê? Eu era totalmente sem disciplina, né? Eu vinha só de comendo fast food, coisa besteira, não tinha alimentação saudável. Às vezes eu não comia, às vezes eu comia demais, bebia excessivamente, direto, né? Com muita frequência. Então, assim, depois que eu comecei a treinar, foram longos 2 anos e pouquinho, né? Que agora, de um período pra cá, mais pro final, que eu comecei a focar verdadeiramente. Então, eu enfrentei alguns desafios. O primeiro deles foi a alimentação. Eu sempre tive dificuldade com a alimentação. E o Samir sempre mencionou que 80% do resultado é alimentação. Mas, na minha cabeça, eu ia conseguir sem me alimentar bem, né? Então, hoje, olhando para o resultado que eu tenho hoje, realmente foi transformador para mim. Foi uma jornada de transformação e de reencontro, né? Que eu pude me reencontrar. Uma English que talvez lá da adolescência ainda eu pude reencontrar ela. E sua visão, Samir, do início, cara? Ingrid começou. Então, ela ia fazer uma atividade, né? Mas ela não tinha aquele foco, assim, de fazer 100%. Muitos inícios. A gente montava o protocolo, montava a dieta, dava um play, mas logo ela se perdia ali no meio do caminho pela dificuldade, né? E de manter aquela constância e disciplina e a vida, né? Que não é fácil. É igual eu sempre digo aqui, ninguém chama a gente para ir para a igreja, ninguém chama para ir para academia, ninguém quer bancar junto com a gente um projeto de tamanho e grandiosidade. Tanto que quando eu comecei até hoje, nenhum parceiro firmou. E olha que de 20 anos aí, se eu falar que foi 1 ano que um parceiro ficou junto comigo, foi muito. Então assim, é difícil, ninguém banca junto com a gente, ninguém paga, né? E pelo contrário, né? Só
ameaça, né? Faz aquela chantagem psicológica. Então você não vai. Não, então você não vai beber. Então é assim. Então você vai me deixar na chapada. Exatamente. É isso mesmo. Não, então esse carnaval você não vai comigo. Você vai deixar eu lá sozinho. E aí, não, então você não vai beber hoje. Você vai ficar aí chato. Você Não, vai esse da comer. chata. Não, Não. você vai beber. Não, então é assim. A melhor festa do ano você não vai participar. Então, sabe? Então é sobre isso, entendeu? Ninguém fala assim, não, vamos fazer a dieta junto. Vamos bancar. Não. O negócio é emocional, bate pesado. Então, assim, você já tem que brigar consigo mesmo o tempo todo. Pra não se sabotar. E aí, né? O que tá em volta também não contribui. O ambiente, né? O ambiente não contribui. Mas a Índia é disciplinada na questão de, por exemplo, presença. Ela vai, ela faz os treinos, ela tenta, né, sempre. Mas faltava aquele, né, aquele detalhezinho ali que, né? Um detalhe importantíssimo, né? A dieta. Mas ela sempre teve a vontade, né? Ela sempre teve a vontade, né? Só faltava... sempre teve a vontade de ter os inícios. Não, vamos. Não, agora Vamos mudar vai. esse protocolo, eu acho que tem muito pouco arroz. Não, mudava quase toda semana o protocolo. Mas a verdade é que você falou uma coisa certa, a questão de ninguém te incentivar para aquilo que é bom para você. Não é raro hoje em dia você ter. Mas é por isso que o propósito é único, né? Você chega no seu propósito sozinha, você não vai arrastar ninguém pro seu propósito. Então, às vezes, você vai sozinha mesmo. Na maioria das vezes, você precisa ir sozinha. Porque incentivar, é raríssimas as pessoas que vai te incentivar a algo que é positivo na sua vida. Exatamente. E o que te passou hoje na sua cabeça quando você fez aquela postagem? Em janeiro você tá de um físico e em novembro você tá fechando em outro físico. Assim, orgulho. Hoje eu eu vi esses dias, né? Peguei até como inspiração de um outro vídeo que eu vi. E aí eu falei, eu vou fazer. E hoje eu fui procurar um vídeo, porque antes eu tinha problema com o meu corpo, né? Então eu não tenho muitos vídeos. Eu tenho fotos a gente pode mudar o ângulo. Manipular ela. Isso, luz favorece, eu uso aplicativo ali. Eu usava muito aplicativo. Hoje eu não uso aplicativo nenhum, eu não mudo nada nas minhas fotos. No máximo filtro, né? Que a gente melhora aqui, mas nada, não uso Photoshop nem nada. E aí eu fui procurar um vídeo, falei, eu preciso achar um vídeo. Aí eu encontrei aquele vídeo, falei, ufa. E assim, a hora que eu coloquei o resultado, eu falei, que orgulho. Realmente, a Ingrid do passado tem muito orgulho do que eu me tornei, do que eu consegui. Olha que eu não estou nem na metade do meu objetivo, né? Mas assim, já tô na caminhada boa demais. Quando fez 3 anos que ela resolveu, né? Porque esse processo vai fazer 4 meses que tá esse boom. 4 meses. Que deu esse boom. 4 meses. Foi exatamente 3 anos. Foi. Que iniciou em julho de Ela 2022, agora nós estamos em novembro. Ela me deu só 3 anos. De tentativas, não desista, é assim, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai me falar, não, sua genética não ajuda, mas nós vamos mudar isso aqui, vamos melhorar. Eu vou pensar aqui, eu vou estudar esse caso. A genética, comer até os rebocos da parede. Vai ser um estudo de caso, mas eu vou entender o que está acontecendo. E é uma questão, vale a pena comentar sobre, eu treino há 3 anos e 4 meses. Tem 4 meses que eu estou focada em alimentação, treino, cardio, né? Então, às vezes a gente pensa, não é que a gente constrói muito rápido, mas 4 meses faz muita diferença. Tem gente que fala, vou começar em 2026. Se você começar hoje ainda, você ainda tem 2 meses para fazer muita diferença. Podemos dizer que foi praticamente 60 dias. 60 dias você teve algo que te falou, agora eu continuo. É porque há 4 meses atrás eu comecei. Quando deu 2 meses que eu tava que eu tinha começado, o que aconteceu? Eu comecei a ver um resultado, né? Deu uma enxugada no corpo, comecei a ver ali, apareceu uma múscula ali. Né? Eu falei, agora eu preciso
pô, marcha nisso aqui, eu vou dar continuidade. Aí eu comecei com gosto mesmo, com vontade. E antes, assim, era terrível pra mim. Eu ia pra academia todos os dias. De fato, eu ia treinar, mas eu não gostava. E eu tinha gente que postava que treinar era terapia. Eu falei, mentira, meu pai de poder. Como que fala que treinar? E ia de ir 2 vezes na academia. Eu falar pra ela, vai 2 vezes, porque igual eu prego aqui, ela faz o treino de manhã comigo, cardio à noite, e Não fazia. gostava, não. Mas o erro na dieta vinha. É o que a gente Devia. fala, né? Treinar demais e comer pouco, né? Porque provavelmente, como ela tinha os excessos dela, você se privava provavelmente na alimentação do dia a dia, Isso. né? Então, as Às escapadinhas Às limpas. vezes não. Não, mas ainda hoje ela ainda sente esse medo. Agora que ela tá se soltando, que ela ainda dá uns relatos pra mim que ainda tem medo de comer muito. Ela ainda sente que, nossa, tem muita comida aqui. Mas ela vai entendendo que eu comer limpo e comer muito vai acelerando o metabolismo. E vai ajudando a acelerar o processo. Que é diferente do fast food, do carbo ruim. Que é o que nós pregamos aqui. Que todo mundo fala, mas esse arroz vai me engordar. Não, não é arroz que vai te engordar. É aquele outro lá, eu que você estava comentando, que estava te engordando. Né? Verdade. Porque aí a gente quer aquela simplicidade. Vai esse sanduichinho aqui. Mas é um sanduíche natural. Mas é um pãozinho branco, aí vai um molhinho ali, aquele molhinho tá cheio de... Aquele molho tem 300 calorias. Tem 300, e aí vai. E o que te deu boom para você a conciliar a corrida? A corrida, o que acontece? Tem exatos 60 dias que eu comecei a correr, né? E já corri meus primeiros 10 quilômetros. É isso que eu tô assustada, né? Tem só 60 e já Somente. fez 2, né? Maratonas, né? Eu Uma participei meia. eu participei de apenas 5 quilômetros. Sim. Aí, o de 10 quilômetros foi treino apenas. Eu ainda não corri em maratona 10 Eu tinha quilômetros. entendido que tinha. Mas em janeiro eu vou correr. O que acontece? Quando eu comecei a ver o resultado do meu corpo, da dieta, da disciplina que eu comecei a ter, né? Eu queria algo que desafiasse a minha disciplina. Porque eu vivo à base de desafios, assim... Me satisfaz, eu preciso ser desafiada. E aí eu não queria simplesmente parar naquilo ali. Eu falei, eu preciso de algo que desafia a minha disciplina, que eu detestava, nem na esteira eu corria, detestava correr. Mas é o que eu sempre digo aqui. Por exemplo, ela, como hoje ela tem nós estamos nesse objetivo de ela ter um corpo mais flat, um corpo mais seco. Então, a corrida vai complementar e vai agregar nesse propósito. Porém, antigamente, naquele percentual de gordura que você estava, certamente você não conseguia dar continuidade. Você podia até tentar, que eu acho que tentou umas 2 vezes começar a correr. Foi uma vez, comprei um tênis, aí fui lá no Vaca Brava, falei, não é pra mim não. Mas aí não contribui, porque as vias não entram junto ali do processo. E acaba que o cansaço, a dor, o desgaste de articulação é muito maior do que no físico que você está hoje. Então tudo contribui, né? Não que seja mais fácil, não. A dificuldade é grande também, porque correr na rua não é fácil, mas muda, né? O físico ajuda muito. A essa estrutura muscular e o percentual um pouco mais baixo contribui muito para você melhorar essa resistência. né, melhorar esse desempenho na corrida. Eu fui uma vez, comprei um tênis, empolguei e falei, vou correr. Aí fui no Vaca Brava, devo ter corrido 3 minutos para 4. Falei, não, isso não é pra mim não fui mais não. Passou um tempo, aí quando eu comecei a ver resultado, dei uma secada, eu falei, eu vou tentar ter de que novo. correr, vou. E eu comecei, não corria 1 minuto. Não corria 1 minuto. Minha aptidão física era fraquíssima, eu corria 1 minuto sem ter que parar. Na Eu rua? comecei, na rua. Porque na esteira já estava correndo. Não, mas na esteira era muito pouco. Tipo, eu fazia o HIIT na esteira, né? Tipo, corria 30, descansava 20, corria 30. Mas assim, a gente porque corria direto. eu quero puxar aqui também para a gente entender a diferença das aptidões. Porque nem sempre cada aptidão te requer aquelas vias de força. Então, não quer dizer que você tá correndo na esteira ali, que você já vai para lá e vai conseguir correr. Totalmente Já tá diferente. apto, né? Entendeu? Totalmente É sobre diferente. isso, porque eu falo aqui, porque cada aptidão é uma diferença. Igual eu faço a luta,
Cara, eu vou lá no jiu-jitsu, eu luto, desenvolvo bem, por exemplo, mas eu não, se eu for fazer um Muay Thai, por exemplo, é outra aptidão. Se eu for jogar uma bola, é outra aptidão. Se eu for correr, é outra aptidão. Aí o cara vai lá, corre para melhorar o gás no jiu-jitsu, mas não melhora. Porque eu vou melhorar a minha predisposição para aquela atividade, enfim, mas não vou melhorar para essa. A única que melhora para todas é a musculação. Isso. A musculação me dá um aporte para mim ter um físico melhor e um músculo preparado para desenvolver melhor essas funções. Porém, cada treino aeróbico requer sua dedicação, né? Porque você tem que ter uma dedicação, você tem alguns treinos que você faz, alguns propósitos que você tem que fazer, bancar, bater meta para você conseguir chegar nessa. Então, por isso que eu puxo aqui, quando você vai passando aí, para mim estar explicando essa situação. Porque eu explico aqui, mas já que você veio, é bom eu puxar esse gancho de você estar vivendo isso na prática, de você estar entendendo o que é isso. Porque na hora que eu falo, você olha para mim, na hora que tá na academia, eu falo, não dá aquela acreditada 100%. Credibilidade não vai a 90, mas tá bom. Mas é interessante a gente ter esse feed para perceber que as habilidades é diferente. Porque tem muita gente que chega e fala, pô, agora eu quero meter um futebol ali, eu quero fazer aquilo, mas, cara, não é assim. Aí você quer subir o peso, aí você quer meter um futebol, aí você não tá respeitando o limite do seu corpo. Você vai bancar esse tudo de caloria ingerida, você vai dar conta de descansar com a sua jornada de trabalho, aí você quer fazer musculação, você quer fazer um futebol, você quer, né? Então a gente, né, as pessoas vão querendo fazer treino demais, achando que é assim que vai chegar naquele corpo que almeja. E não é a quantidade, e sim a qualidade de um bem feito. Então nem tudo se agrega. Igual eu falei pra gente, falei, olha, a corrida nesse momento você quer ter um corpo flat, vai encaixar bem, vai casar bem. Mas a partir do dia que ela mandou um corpo, eu falei, esse aqui já não dá mais. Esse aqui já dá esse aqui já muda. Uma cavalada no corpo, sabe? Eu falei, opa. Depois eu olhei bem, eu falei, não. Deixa eu te falar, esse volume aqui requer um pouquinho mais de menos corrida, mais aqui. Na minha cabeça aquele corpo é slim. Não, ele não é slim, ele está definido. A definição dele apresenta ter muito corte, aí dá para a pessoa acha que é slim. Não, slim é um corpo menos massa, menos gordura, né, mais flatzinho. Aquele ali tem um volume muscular muito grande. Ali ela não participa, se ela for participar no campeonato, ela não entra numa categoria que não seja o Wesley. Entendeu? Então ela já tem um volume bom de massa muscular. Se ela fosse slim, ela entraria com biquíni, talvez. Porque é um corpo mais... Na verdade, agora tem uma nova categoria que encaixa as slim, né? Que não pode ter muita gordura, não pode ter muita massa. Não sei se é biquíni, é uma outra categoria que eu não lembro o nome. É o meio termo. Porque aí vem da modelo, né? Eu acho que é. Porque ela tem pouquinha massa, ela não pode ter muita definição. É uma coisa... Ela não pode ter o percentual muito baixo, não pode ter a massa também muito volumosa. Isso. Então são todos os estágios que a gente tem que entender que se pode casar outra atividade junto ou não. Porque não é simples assim, pô, como que eu vou bancar isso? Como que eu vou subir essa massa aí e vou ali... Porque eu vivi isso na prática, Porque toda vez que eu acelerava no jiu-jitsu, o peso caía. Eu tava batendo 110, 112, na hora que acelerava no jiu-jitsu, caía pro 105. Não, é foda, porque você não banca a quantidade de comida. E você não vive para aquilo. Pô, acorda às 5 da manhã, dá aula até meio-dia, treinava o jiu-jitsu, dava aula até às 6, até às 7, aí à noite treinava musculação, aí ia dormir. Porque a gente tá falando de 5.000 calorias de comida limpa, né? 5.000 calorias de gordura é fácil de bater. Nossa, de comida gostosa, platável, é facinho. Mas vai de arroz, feijão e carne ali, não vai não. É o que eu falo aqui, quando você põe ali... A Lívia ontem ela colocou 50 gramas de arroz e 120 de carne moída no meu prato. Que tanto de trem isso aqui. Aí eu olhei e o arroz e a carne moída você bate pra dentro, você bate colher, você olha e fala, mas gente, mas tá mesmo. Não, e o frango desfiado? Ele dobra de volume, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Eu fiz minhas marmitas lá, minha mãe fez pra mim, né, e eu trouxe. Aí ontem eu falei
fazer. Hoje eu vou de frango desfiado. Ave O Maria. frango desfiado é pior, porque Ele ele é seco, né? não, ele desidrata totalmente. É coca pra dentro, zero pra Não, poder e não descer. calma. Você vai misturando. Eu falei, gente, mas eu já dei 3.000 colheradas. O Max lá aqui já não tá aguentando. Dolorido. E você tá lá. Falei, moça, aí o cara fala, não, comer é fácil, comer limpo é facinho. Eu falei, vem cá, parceiro. Não. Senta aqui comigo, vamos bater uma marmita Não é. aqui. Não é, moça. O gostoso que o corpo não identifica, porque assim, o corpo não identifica. Quando você coloca a gordura mais o carboidrato e faz uma junção, o corpo não identifica. Então ele não pede para parar. Aquele tá gostoso. O paladar é gostoso, mas ele não manda parar. Agora, quando você coloca o carboidrato puro, você não dá conta. Logo ele manda parar. Quando você pega uma xícara de açúcar, você não dá conta. Você pega uma colher de mel, você não dá conta. Agora, quando você bate açúcar com óleo, aí vira um sorvete. Aí vai embora. Por quê? O corpo não identifica. O que o corpo não identifica vai entrando. Até chegar aqui, ó. Até tá saindo pela boca, mas você tá jogando Você pra tá dentro. jogando Porque pra dentro. ele não saciou. Ele só sacia daquilo que ele entende, o que ele sabe que é. Então, se é proteína, ele identifica. Se é gordura, ele identifica. Na hora que você bate aquela mistureira ali, é o que acontece. Aí você vai lá, pega aquela pizza. A gordura tava aquela loucura. Você pega o sanduíche ali, você pega o sorvete. E, moça, pouco você vai comer e até não caber mais, porque o corpo não tá identificando aquilo, tá tudo certo. Aí você ainda faz isso geralmente à noite. Deita. Tá entendendo? Aí você já deita, já dificulta a digestão. Aí na hora que o seu corpo tem que recuperar toda a sua musculatura, fazer todo o processo de recuperação. Aí tá aquele bolo ali dentro para o estômago fazer aquela digestão. Aí ele tem que parar todo o processo de recuperação para fazer aquela digestão. Aí é onde vai acontecendo o processo de ganhando gordura. Ganhando gordura. Ganhando gordura. Aí a pessoa não entende por que tá acontecendo. Ah, foi o carboidrato que eu comendo. Não. Foi o carboidrato. Foi a situação errônea que você fez que gerou esse acúmulo. É, porque tanto o que dá resultado e o que prejudica não é o que você faz de vez em quando, né? É o que você faz com maior frequência, né? Que vai prevalecer. Então, se você comer errado com É maior quando a frequência... exceção se torna regra, né? É, Aí Não, e assim. Aí, agora você vai começar a entrar numa situação que no percentual que você tá chegando, você vai começar a entrar numa situação que o corpo já tá confiando em você. O corpo já tá aceitando o que tá acontecendo. Você pode ver que você vai lá na sua mãe, lá você come um pouquinho a mais e você volta 2 dias, um dia você voltou. viajei no meu aniversário, pensei, vou voltar. Óbvio, voltei com a retenção, né? Mas foi em 2 dias, batendo minha meta certinho de água, alimentação, voltei pro meu peso Exatamente. normal, Então, acabou a retenção. já entendeu a consciência, já entendeu a Ele já tá situação. confiando um pouquinho em mim. É, e hoje você já você já consegue ter a percepção de ir no lugar e saber que aquela comida ali você não dá conta de comer muito. Não vai descer. sabe que se Entendeu? tentar assim insistir, Não você é que vai a co- passar mal. Não é Eu que a comida passo. é O corpo ruim. não aceita. É a mesma comida que você comia. O porém é porque você submeteu o corpo a outro tipo de alimento que não tinha todos aqueles ingredientes e que aqueles ali agora não vai fazer mais. Comida da minha mãe. Eu vou lá porque Exato. é feito na banha de porco, né? Então desce. E é uma delícia. Eu comia, que pra mim a comida mais gostosa do mundo é a da minha mãe, em qualquer restaurante do universo. Mas eu como, dependendo, eu tenho que comer bem pouquinho, assim, eu não posso comer em Porque a grande digestão cai lá quantidade. embaixo. Fica Porque bem senão eu bastante. passo mal automaticamente. Passa uns 30, 40 minutos, eu já tô passando mal. Meu estômago já tá revirando. Tá. Por quê? Porque você saiu daquela sugestão. Agora você vai entrar em outro processo, que é o processo que eu falei aquele dia. O seu corpo vai te acostumando tanto a fazer essa situação que aí onde a gente vai dar a bomba calórica. Que na hora que tá no meio da semana ali, que você tem que fazer um aporte para um treino maior, a gente dá a bomba de Aumenta a cardio. digestão. Aí eu vou falando, você vai lá e vai fazer um dia de lixo. Você vai comer 2 sanduíches. Aí você vai tirar a foto aqui, Que dia que chega? vai fazer aqui Não, era pra e vai ser tirar semana aqui. passada. E aí você vai perceber. Por quê? O que vai acontecer? O corpo, ele não vai entender aquilo ali e vai jogar tudo para dentro do músculo. É o que a gente chama no fisiculturismo de fazer o famoso carbar. Que aí ele vem numa situação que ele está sem carboidrato, mas ele está mantendo a dieta certinho, comendo carboidrato baixo, uma proteína mais alta, certinho. E aí ele chegou
pesou, bateu o peso, aí ele começa a carbar. Aí ele joga aquela comida que ele tá desacostumado, que aí o corpo vai pegar aquilo, ele não vai entender e vai jogar tudo para dentro do músculo. Do músculo. E aí ele vai puxar a água, vai puxar tudo que tem, vai secar tudo e vai jogar para dentro do músculo. Aí o músculo vai ficar desse tamanho, E a pele denso, lisa. e a pele lisa, sem gordura ali, sem água, sem aquele negócio mais liso. Aí é essa situação que acontece. Mas por que isso acontece? Porque você veio no seu corpo dando submetendo a ele a uma nova situação. Quando você faz essa estratégia, aí já passa a ser estratégia. Não passa a ser erro. Você está fazendo uma estratégia. Aí eu tô te dando um aporte para você fazer um treino mais intenso, um treino mais pesado, um treino mais pancada, entendeu? Mas para isso acontecer, você tem que estar vindo de uma alimentação certinha uma quantidade de dias. Passa pelo deserto ali, praticamente, nós precisamos na entender, dieta. nós precisamos entender que o corpo é o momento que você passa a entender que o corpo confiou em você. Aquela virada que a gente chama de virada de chave, que é a hora que o corpo passa a confiar em você. Então, por isso que a gente fala 60, 90 dias, aí você tá naquele processo fiel, aí o corpo passa a confiar em você. Aí tudo que você faz, ele responde. Você pode perceber hoje, que hoje tudo que você faz, ele responde. Se você joga um pouquinho mais de alimento, você sente. Você tira um pouco de alimento, você sente. Sobe você o fica sem sal. beber água, você sente. Você aumenta a água, você sente. Tudo que você faz agora, você sente. Por quê? Porque o corpo já confia e ele te dá sinal. Tudo ele responde. Agora você vai entendendo que ele te responde nitidamente. Você percebe nitidamente que ele está te respondendo. Aí esse momento que ele passou a confiar em você e ele te dá os sinais para você saber como conduzir com ele. Entendeu? Porque ele é inteligente. O problema é que nós não entendemos ele e acaba fazendo o erro. Uma pergunta, eu acho que até deve ser dúvida de outras pessoas, em relação à refeição livre, né? Quando eu vou fazer minha refeição livre, eu penso que é o final do mundo mesmo. Eu como, não tô nem aí. Geralmente eu vou no rodízio de japa, né? Enquanto tá cabendo, eu tô socando. Aí depois eu fico pensando, meu Deus, será que é certo isso? Mas eu já comi, é só depois que eu penso também. Mas é sobre isso. Aí você vai perceber que no outro dia você não tá naquele desconforto que era que você imaginou que você estaria. Não. Você não tá naquela retenção que você achou que estaria. Não. É sobre isso. Por quê? Porque você veio Por isso que a gente fica brigando aqui com essa merda de refeição livre. O problema é que o povo não entende que é a hora certa que tem refeição livre. O pessoal entra no consultório, a primeira coisa que ele já fala, que dia que é minha refeição livre? Não, nem refeição livre, é dia lixo. É meu dia de lixo. É o dia lixo. Entendeu? Então, assim, o ser humano é de um jeito que ele nem espera ele submeter o físico dele a uma condição que ele possa fazer isso. Porque a gente fala que é um dia livre porque você tá monótono, tá chato. Então, se você entender o negócio assim certinho, ao pé da letra, se você parar e fazer analogia, você vai entender. Não, é um dia livre. Por que é um dia livre? Porque você está vindo um dia disciplinado, você está vindo todos os dias disciplinado. Aí nós entendemos que você merece um dia livre para você comer aquele negócio que você gosta. Então, por isso que isso veio do fisiculturismo. Então, isso veio do fisiculturismo exatamente para essa situação. A situação que você vem submetida a uma dieta restrita por bastante tempo. E aí a gente joga um dia livre para você falar, pô, deixa o cara respirar, irmão. Deixa o cara comer um negócio ali, porque senão ele vai endoidar, ele vai ficar lá conhecer. Ele tá jogando droga pra dentro. Ele tá jogando coisa que já deixa ele psica, já tá jogando negócio, já tá cardio, já tá sem carbo, já tá aquela loucura. E faz como cardio, se fosse o combustível pra ele e se pancada, manter mais um tempo. E estresse. Né? Tá entendendo? Aí fala, não, deixa o cara dar uma respirada ali, senão a mulher dele vai aguentar. Aí veio essas situações e aí por essas situações foi fazendo entender desse carb-up. E aí, se o carb-up funciona, os coach, os preparadores entenderam que a melhor forma dele saber como o carb-up melhor antes de subir é ir jogando refeições livres variadas. Então, ele está preparando o cara, cada semana ele joga uma refeição diferente, livre. O que você gosta? Eu gosto de pizza, manda pizza hoje. E aí no outro dia ele tira a foto e estuda aquele físico. Aí no outro, joga um sanduíche. Aí no outro, joga um rodízio.
Ah, não, o outro, joga isso. Para quê? Para ele entender qual que é o melhor alimento livre que vai responder melhor naquele físico, para ele ter um aporte de saber como que ele vai acabar esse atleta. Então, a maioria da nossa vida, das nossas estruturas fitness, veio da base do fisiculturismo. Então, o fisiculturista deu muita base, mas também a gente não pode seguir assim, a rígida. A gente tem que ter aquela percepção de entender que quem é atleta, quem não é atleta, né? Não precisa ir, né, para academia, né, com 3 camisetas, uma bolsa aqui com 10 suplementos dentro, né, aquele tanto de bagulheira, né? Tanto que, porque nós estamos em Goiânia, clima tropical, nem precisa, né, de 3 camisas, porque ele não vai cair a imunidade dele, ele não tá sem carboidrato, ele não vai adoecer, né, ele não precisa colocar uma regata, um morcegão, e aquele cinto, aquele tanto de roupa, né, porque lá fora é mais frio. Então, aquele fisiculturista lá estava fazendo isso porque ele não pode pegar uma gripe. Ele está comendo pouco, a imunidade dele não pode cair. Então, para ele não pegar uma gripe, não pegar uma enfermidade e jogar tudo por água abaixo, ele faz aquela situação porque lá é frio. Aqui não é. Aqui ele não precisa ir com 3 camisetas e ir tirando de acordo com o treino. Aí ele tá suando igual um cavalo, igual um pai d'égua. Aí ele tira a primeira. Aí ele faz mais. Nossa, o pump tá vindo. Aí ele tira a outra. Ah, nossa, agora pode jogar só a regata. Não, brother, você não precisa, tá? Então vamos entender isso. Então nós podemos entender sobre não ser atleta, né? A gente temos que entender a situação sobre de não ser atleta. Copiar um atleta, né? Exatamente. Deixar isso para o atleta. Isso. É por isso que a gente fala, a internet é legal, mas a gente tem que saber usar, né? A gente não precisa entender como funciona, mas não fazer, né, ao pé da letra, exatamente como aqueles, né? Que vive para isso. Que vive para isso. Porque hoje tem muito também modismo, né, questão de treino, né? Tem muito modismo. Aí eles postam, o povo quer vender, e fica postando os modismos na internet. É porque, toda na hora verdade, você dá as de cara pessoas com acreditam reels, que com são post. esses detalhes que fizeram ele chegar naquele shape. E não a constância, disciplina e a constância em si, a né? disciplina, o tempo, né? De treino ali, muito tempo. Então, aí eles se apegam no que é mais fácil de executar. É. E uma pergunta, só para enfatizar o que eu falo muito aqui. Para sua virada de chave acontecer, eu mudei a quantidade e tempo de treino que eu te passo? Não, Não. continua mesmo. De quando nós começamos até hoje, o que eu submeto você de treino é a mesma quantidade de ideia, de tempo, não mudou. Não, Pra falar assim, não, eu mudei com ela, eu passei a treinar ela 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. não, o que mudou mesmo fui eu, né? Eu Foi comecei você. a fazer as coisas corretas. Você só seguiu, né? Eu só E comecei sem exagerar. Tanto que eu ainda danava com você quando você podia querer exagerar. Não é quantidade, não é Isso. muito, né? Eu já te mandei você fazer mais do que 20 minutos e eu danei com você quando você fazia mais de 20 minutos depois do treino de cardio. Não, é 20 minutos. E eu já danei quando você passava, olhava pro relógio, olhava pra você. Então eu quero prezar que funciona, acontece. Por quê? Porque eu gosto de falar isso porque as pessoas não entendem que não é o tempo que elas ficam na academia. Porque tem muita gente que chega, cara, eu chego 5 horas da manhã, a pessoa chegou junto comigo, eu dei 3 aulas, a pessoa tá lá treinando ainda. E fica aquele físico, não muda, não desenvolve, não acontece. E eu tenho muitos relatos de alunos que, assim, questão de semana, 3 semanas, 4 semanas, falam, nossa, eu já vi uma mudança grotesca por organizar essa situação, de explicar para ela que não é a quantidade, e sim a dieta. O que eu mudo em mim, tudo, é a dieta. Eu baixo percentual, eu subo massa, eu subo gordura, eu baixo gordura, eu fico retido, eu não fico retido, eu subo a água, eu baixo a água, eu deixo o corpo, o músculo murcho, eu deixo o músculo cheio. É a dieta. É a manipulação de alimentos naquele corpo. E não a quantidade de treino.
A quantidade tendo vai me proporcionar um excesso, o excesso vai me dar um overtrainer, um cansaço. Quantas vezes eu já falei pra você, não treina mais, eu acho melhor você não treinar. Não, eu acho melhor você fazer só um abdômen, porque você quer ir pra academia, agora você tá nessa vontade louca Sim. de ir todos os dias. Sábado Então, tem que ir na academia. Não, aí ela- academia. Só Aí- fazer abdômen. aí ela fala, eu quero, mas eu tenho que treinar, eu quero treinar aqui. Não é a quantidade. Faz só um abdômen, só pra você. Malhar o ego. Pra você dar tipo aquela... isso, porque, Ave Maria, não posso ficar sábado e domingo sem treinar, sem condições. Hoje é sem condições. Isso. Então você entendeu o que aquela moça falou? Que é bom treinar? Agora sim. Parece que ela não começando a estava tão errada. Tá começando a fazer sentido? Começando. Segunda-feira eu não treinei, né? Eu tava lá no interior e eu me permiti não treinar. Eu deveria, na verdade, ter ido. Falei, hoje eu não vou. E fazia, eu acho que uns 120 dias que eu não me permiti. Tipo, na segunda-feira, falar, não, eu não vou treinar. A não sei que eu não estivesse viajando, algo assim. Tava à toa. Só que eu tava sentindo meu tornozelo, né? E aí eu falei, não, hoje eu não vou fazer nada. Fiquei sem fazer nada. Como que foi a situação? Balança. Balança, eu tenho problema com balança. Então, e como tá ela hoje? Como era antes, como tá ela hoje e como tá em espelho? Ó, O que mudou em relação de números? Essa situação de você, antigamente você vivia ali preocupada com a balança, hoje você sabe o que é o seu peso e você preocupa com o espelho. Dá esses parâmetros. O que foi isso para você? ó, eu sempre tive problema com peso, né? E eu nunca gostei de balança, porque eu sempre subia, o resultado era negativíssimo pra mim. Um passado antigo você teve você teve um excesso de peso. Assim, eu sempre tive problema com o meu corpo, não em problema com peso. Tipo, eu nunca fui muito gorda. A fase que eu fui mais gorda foi uns 2 meses antes de começar a treinar com você. E quando a gente começou a treinar, eu já tinha perdido, né? Apliquei Ozempic, perdi massa magra, perdi tudo. E tava daquele jeito. Imagine, eu tava com 77 quilos. Foi o maior peso que eu já cheguei. Mas eu tinha problema com peso, com o corpo antes, não questão de peso. Eu tinha problema, eu não gostava do meu corpo. Eu sempre tive problema. Então, não gostava de subir em balança. E depois o tempo foi passando, foi piorando. Aí, eu sempre era um terror pra mim subir em balança. E aí, meu peso sempre tava ali 70. Quando eu tava pouco, era 69, aí 72. Quando fazia certinho, ia para casa dos 60 e pouco. 69, 68, no mínimo 68. Isso. Mas aí, quando eu mesmo liguei um startzinho e girei a chave, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu tava com 72 quilos e 800, né? Eu acho que nem você sabia. Mas eu tava. Aí eu falei, agora eu preciso, não sei se eu tava numa fase ansiosa demais, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu tava com 72 quilos. Hoje eu peso 62 quilos, 10 quilos a menos, e nem tem um espaço de tempo tão grande assim, né? Mas quando a gente começou a treinar, por exemplo, eu tinha 62 quilos também. Só que olha a diferença de quando eu comecei a treinar pro corpo que eu tenho hoje e o peso na balança é o mesmo. É o mesmo. Só que eu não tinha massa nenhuma, né? Eu tinha perdido tudo que eu perdi, 14 quilos. Eu tô olhando que a 40 avaliação dias? dela, ela oscilava 70, 68, 69. Aí a última vez que a gente fez estava 63. E aí hoje, Hoje eu tô com 62 já. Já e aí apertou. hoje você percebe sobre o que nós falamos, que o espelho é melhor do que a balança. O espelho nos conta muito. Porque, por exemplo, agora nós podemos chegar a 70 Fácil. de massa, com percentual, né? Deixando o corpo. Porque 70 quilos você de massa não gera volume. É ingratíssimo. Entendeu? Ingratíssimo. É você olhar pra mim. Pensa eu com 130 quilos de gordura. Eu não sentaria aqui fácil. Ah, eu não sentaria aí, né? Não sentaria aqui fácil. Tá um pouco fácil. Entende? Então o volume de gordura é muito grande.
Percebe? Agora, se nós aumentarmos você 4 quilos, 3 quilos de massa, assim, você vai ver um pouco mais de volume, porém, você vai perceber no espelho que, assim... Que tá mais bonito. A definição é a mais aparente, né? Entende? Então, por isso que a ideia do espelho é muito legal. Esse negócio de ficar bitolado ali com o tal da balança. Espelho e e você roupa. levanta e pensa, levanta e pesa, levanta e pesa, levanta e pesa, e vai pra alface, levanta e pesa. Fala, moço do céu, mas que balança desgramada. Eu tô com 3 sacolas grandes de roupas pra ajustar. Hoje eu uso P. Nem na minha adolescência direito eu usei P com 16 anos de idade. Hoje eu voltei a usar P. E nós percebemos que, olha pra você ver, a sua massa hoje ainda é um pouco, o volume da sua massa é um pouco baixo, mas dá um volume interessante de você pesar 62, que era o mês daquele que não te satisfazia, Não, né? é o mesmo peso O quando eu mesmo comecei peso, a treinar, mas só que eu não tinha entendeu? nada de massa. É por isso que eu falo, porque aqui eu e a Lívia bate muito aqui na tecla, porque hoje a pessoa entra no consultório e ela fala assim, meu peso bom é 60. Mas na minha cabeça, meu peso bom é 58, que é quando eu mudei pra Goiânia no auge dos meus 22 anos. Só que eu não tinha massa nenhuma também, eu pesava 58. É uai. sobre isso, então não tem peso bom. Existe o espelho te dizer que você tá bem. É verdade. Entendeu? Se você hoje pesar 68, um corpo que te deixa legal, você vai continuar usando P ou talvez M, e olha lá, porque a massa vai dividir aí, tanto pouquinho de tanto no cada Tem lugar. tanto espaço que precisa de entendeu? massa que não. Que você vai olhar assim e falar, poxa, tô com 58, não tô acreditando, porque quando eu pesava 70, era volume, eu ia pro G, entende? Você vê a percepção de questão de gordura, o volume que a gordura proporciona. Por isso que a gente fala, você tem que preocupar com a roupa, com o espelho, esquece a balança. Porque o cara chega e fala, não, meu peso bom é 60. Eu falei, mas você já sabe por que você veio aqui, porra? Porra! Bom, verdade. O É peso que bom, Você tá satisfeito. Você olha, você acha exatamente, que o tá peso bonito. bom é os percentuais. A roupa É o seu encaixa, percentual, caimento bom. é o seu percentual de massa vezes o percentual de gordura. Isso é seu peso bom. É o que te satisfaz. Teve uma época que eu rasgava roupa no corpo. E eu achava que era porque eu tava, assim, enfraquecida mesmo. Eu tava muito depressiva, então eu surtava, sabe? Eu rasgava roupa no corpo. Só que hoje eu entendo que era porque eu estava insatisfeita com o corpo. A roupa não ficava boa. E eu queria usar uma roupa que não era para aquele corpo atual. E eu É o que as pessoas rasgava falam, ela né? no A roupa corpo. que te escolhe, né? Isso. Quando você não tá num corpo legal, é a roupa que te escolhe. É, você não vai escolhe usar a roupa. que fica boa, que dá Isso, certo. Exatamente. Aí agora tá no shape, todo mundo te escolhe. Não, Todo mundo. Maria Felicidade é magra, né? Todo mundo te escolhe. Não, todo mundo. Não, Aí você ela fica que em escolhe a evidência. roupa que ela quer Não, usar. não, o povo oferece, né? Muda tudo, né? Porque você tinha Abre que ir. portas. Você tinha que ir. Tô te Ué, falando que o shape abre portas. não, Abre, a beleza abre. mostrou um umbigo aí na festinha, teve entrevista. Não, que loucura. Eu falei, não podia uma hora dessa. Só Não, porque e ela é mostrou engraçado. umbigo. Quando você tá satisfeita com seu corpo, aparece gente, sei lá da onde, pra botar defeito. Não, mas as Primeiro vem mensagens que eu muito recebo. magrinha. Isso. Muito magrinha. Mas Esses dias falaram que eu tava oferece, parecendo uma graia. Oferece. Eu falei, não, o projeto é graia. O projeto é graia pros próximos anos aí, se Deus quiser. Aí, não vai emagrecer demais, fica magro demais, fica feio. Aí não vai crescer braço demais, não. Mulher muito musculosa é feio. Eu olho bem pro braço da pessoa e falo, me respeita. Você me respeita, que agora eu tenho autoridade pra falar, me respeita. Mas Gente, vai preocupar com a sua vida que eu tô as críticas é feliz. terrível. Não, aí é outra coisa, outro ponto, eu até postei hoje. Nossa, o que você tá tomando? Você emagreceu demais ou você meteu shape, o que você tá tomando? Falei, primeira coisa, vergonha. É um ponto de partida. Você toma vergonha, você começa a fazer dieta, você começa a treinar, você começa a fazer cardio. Aí você começa a suplementar e depois você pode colocar os veneninhos da academia, que é assim que eles falam. Tá tomando veneninho. Aí depois você entra com os veneninhos, que é pra dar uma força maior pra você ir só melhorando. Mas aí você começa com vergonha. Porque o ser humano quer o atalho. Não. Ele sempre quer o atalho. Aí, tipo assim, os veneninhos. Gente, praticamente desde quando eu comecei a treinar, 3 anos atrás, eu entrei com os veneninhos.
Pergunta se eu Se tive mudava, resultado. se mudava, Nada, não. gente, não muda. Veneninho, não muda. Te dá uma força maior, pra você pegar uma carga maior, pra você ter um resultado melhor, né? Quanto Mas é maior a carga dieta você que vai conseguir. modular o seu shape. Mas se você não alimentar bem, não adianta, você não vai fazer Não é nem nada. alimentar bem, é fazer dieta mesmo. É. É calculada É mesmo, cálculo né? pesado. É pesada. Pesado. Quem almeja shape, né? Vamos deixar bem claro. No olho, No olhômetro. não vai. Quando Não eu tô lá vai. na minha mãe, eu faço no olhômetro, né? É, mas Só para tá evitar na a sua mãe, quantidade né? excessiva mesmo, porque a época Não, é mas, diferente, é, um não, pouco mas mais aí, de olho, né? É mas todo aí, mundo, mas eu aí é gosto onde de esse ponderar. momento é onde você entendeu que é onde você estiver, você já sabe se alimentar. É o que eu Isso. falo para os meus pacientes. Que aí agora você é diferente, porque onde você estiver, você sabe se alimentar. Mesmo que você for beber, vamos supor que você vai beber uma cerveja, tá? Ou nesse ponto que você tá tão bem, ou você vai beber uma cerveja zero, só porque você gosta muito, vou tomar uma cerveja zero, ou você vai tomar uma ou duas. Tá? Não, eu tomo a normal, mas eu tomo Isso. menos. Aí você vai tomar uma ou duas. Eu tomo Aí duas long aí- neck. Isso, aí você tá entendendo. Não, mas eu tô tomando a cerveja, então eu vou pedir só algo que tenha proteína. Então você já entende fazer esse balanço calórico. Fazer mudanças, né? Exatamente. Porque aí, pô, já bebia pra caramba. Fazer melhores Aí ainda já escolhas. pediu um frango empanado frito. E aí já pediu o outro, aí já virava A aquela... batata com cheddar e bacon. Traz. Ai, mas a hora que eu sento numa mesa que desce o primeiro chopp, eu falava, Ave Maria, que eu bebia 7 boas, mas aí eu já falei, eu não posso decepcionar meu corpinho. Aí eu tomo 2. Você já sabe a caminhada que você teve, né? Você vai jogar tudo pra fora. É aquela coisa, ser louco, não compensa. Você é louco, não compensa. Mas quando eu quis dar uma enxugada mesmo, eu cortei 100% álcool. Não foi nem por muito tempo, gente. Eu fiquei sem álcool mesmo, acho que 50 dias apenas. O corpo Mas desinflama. fez uma O corpo mudança desinflama. radical no meu corpo. Então, O corpo desinflama. faz diferença. Aí hoje, igual, viajei e bebi na viagem. Evento, final de semana, bebi de novo. Não que eu bebi todos os dias no final de semana, mas chega um sábado, bebi. Aí, sábado passado, bebi. Aí eu falei, agora não vou pra nenhum evento até o Natal, porque vem o Natal, você tem que estar com shape em dias, que vem os excessos do Natal, né? Eu não posso tá me decepcionando. Então, daqui pra lá, eu vou evitar a manter, fazer as coisas mais certinha, né? E não beber, porque aí no Natal, vem Ano Novo, a gente dá uma exagerada e eu vou deixar pra lá. Escolhas. Sobre o 7. Se você pudesse dar um conselho pra quem tá ouvindo e ainda luta com constância, qual seria? Com constância, É que luta pra ter a constância, né? o conselho que eu daria é não espera motivação, porque geralmente quando você espera estar motivado para fazer algo, você vai fracassar. E eu falo por experiência própria, porque na maioria das vezes, 90%, você não vai estar motivado. Então é isso que te diferencia das outras pessoas, é aquilo que você faz mesmo sem motivação. Você faz porque precisa ser feito, tá cansado, faz, tá com preguiça, faz, tá sem foco, faz, vai assim mesmo. Então, Se é seu objetivo, né? Você tem que ir. É igual uma pessoa que trabalha. Ela, mesmo aqui doente, ela vai trabalhar, mesmo É isso que eu falo aqui. Eu falo assim, independente dos problemas, ela vai cumprir a agenda dela. a motivação te move para você procurar o caminho. começar, né? O primeiro Isso. passo é a ligar, motivação. ligar e procurar o personal. Isso. Por isso que quando me procura, eu tento fechar, porque eu sei que foi uma motivação. Amanhã é um novo dia. Não, amanhã ela vai acordar e. Daqui 2 horas, daqui 2 horas, não. Já desisti. Não quero mais não. Então, assim, a motivação te move a procurar a mudança. Te move a mudança. Mas a disciplina é a constância que faz você chegar lá. Porque é a disciplina que faz você passar em cima do difícil. É na disciplina. Não adianta esse negócio, tô motivado, não. Nem todo dia você tá motivado. A motivação só te leva a procurar o caminho. Mas é a disciplina e a constância que faz você chegar lá. Porque ainda mais a musculação, que é muito pouquinho todo dia. 1% todo dia. Então Eu acho não que não tem vai nem jeito. 1% todo dia. Não é nem isso. Porque se fosse 365 dias, era 365% a mais. É bem eu menos. acho que é 0,1% todo dia. Mas é exatamente isso. Quando você aprende que motivação, tem gente que me manda, né? Que me acompanha. E tem gente que gosta, que realmente se inspira, né? Que faz perguntas. Geralmente, passa dieta. Eu já mando mensagem, falo, gente, eu não passo porque o meu objetivo não é o seu. Tô em ganho de massa e pode ser para emagrecimento. Então,
não indico, mas aí eu sempre converso. Falar, eu queria ter a sua motivação. E eu vou, mando a mensagem, respondo, falo, eu não treino por motivação. Porque se fosse, eu não ia, provavelmente, de 7 dias da semana, talvez eu não ia nem 2. Eu treino porque eu tenho que ir, porque eu preciso fazer alguma coisa por mim, né? Atualmente, acabei de fazer 34 anos. Pela Eu quero chegar com disciplina. 60, belíssima, né? Com a barriga o quê? Travada no shape. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já comecei agora? tarde. Comecei já com As 30. pessoas acham que a sarcopenia começa ali nos 50, 60 anos. Mas não, começa agora. Né, começa Com 30, agora. com Você 25 tem anos. que fazer agora o que você quer, o resultado que você quer lá no futuro, com 60. Isso, Eu não quero depender de ninguém, nem quando eu tiver com 80, 90 anos. Eu quero ser ativa. É igual o seu Francisco, que com 92 anos ele corre uma maratona. Eu também vou estar correndo com 90 se eu chegar lá e Deus me permitir. Exatamente. Então é isso. Então nós te convidamos aqui porque nós queremos te agradecer por você fazer parte do nosso time. Não, eu que agradeço vocês, porque sem a contribuição de vocês, verdadeiramente, eu não teria conseguido, né? Porque exige sim uma disciplina, né? Existe tem que existir uma vontade, o ponto de partida de mim, mas digo para todo mundo, você precisa ter profissionais que te auxiliam, né? Que te ajudam. Porque sozinha, gente, eu não sou nutricionista. Como que eu vou saber o que eu vou comer, a quantidade que meu corpo precisa para o meu objetivo? Esses são as duas vertentes que nós falamos aqui. Você precisa ter o caminho certo. Mas também você tem que entender que o caminho é seu. É diferente, nós somos diferentes. É igual o médico fala, paga, ele vai lá e coloca uma prótese. Aí o médico paga, vai lá e faz a retirada da gordura. É uma situação. A nossa situação é diferente. Nós te damos o caminho. Quem vai traçar o caminho é você. Quem vai percorrer o caminho é você. Entendeu? O caminho certo é importante. Mas as pessoas têm que entender que é um processo que só depende de você mesmo. Não tem jeito. Enquanto não for você que vai falar assim, eu vou fazer, não vai funcionar. A gente pode dar o melhor caminho possível, o top do top, do topíssimo do topíssimo. Mas quem vai escolher se ele vai ser mais longo ou mais curto é o paciente. A hora que vai mais longo, né? Porque, nossa senhora. Pensa assim, em 3 anos e 4 meses que eu estou treinando, eu estivesse fazendo a dieta. Gente, Graciane Barbosa ia estar preocupada comigo, ela ia estar mandando e-mail. Ainda mais nessa caída que ela deu, hein? Ave Maria, ela ia estar preocupada Agora de ia perder o espaço Já no era. Musa Fit nacional que eu tenho. Mas não, deixei para os 4 últimos meses. Mas tá bom. Inclusive, ó, nos 45 do segundo tempo eu consegui bater minha meta do ano, que era focar na minha vida fitness. Quase que eu não consegui, mas eu consegui. Logo no final. Era uma meta minha, focar verdadeiramente na minha vida fitness. Então, o que E nós se arrependeu? O que nós Não tem como, né? De não ter começado. O que nós podemos resumir é que não tem hora certa para começar. Tem que começar. Pois é, inclusive quem fica postando aí que vai deixar para 2026, gente, começa agora. Falta o quê? 70 dias para 2026? Desde que não me peça para esse Natal. Não, professor, eu quero já usar uma sunga branca, um biquíni branco agora em janeiro. Não, calma, dá uma seguradinha. Vamos jogar pro próximo. Muita coisa, dá pra desinflamar o corpo, dá pra perder aí tranquilamente saudável uns 2 quilos. Até mais. 3. Não, dá pra fazer muita coisa. Não dá pra exigir shape, mas dá pra já fazer muita coisa. Dá pra fazer positivo aí em 70 dias. E o verão tá aí, gente, biquininho, PP, né? Exatamente. Então é isso, obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigada mesmo. Agora estou ansiosa para o próxima medida que nós vamos tirar, porque eu preciso bater minha meta de percentual. Que agora, aí eu preciso o quê? De massa, né? De massa, para reduzir o percentual. Massa é mais difícil, eu quero focar no percentual. O que acontece? Eu preciso ser desafiada. Hoje eu fui criando coisa que eu preciso me desafiar. Hoje eu falei pra você, foi hoje, né, Samir? Ontem. Eu acho que em janeiro eu quero competir. Da onde você tirou isso? Calma. Eu quero desafiar a minha disciplina. E ele, não, tem outras formas. Vamos devagar. Vamos com calma. Mas é isso, gente. Obrigada. Então é isso, galera. Estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast. Só lembrando que ele vai toda quarta-feira, a partir das 19 no YouTube. Mas iremos soltando alguns cortes aí para ir dando uma apimentada aí e um incentivo a vocês quererem ir lá assistir ele na íntegra. Sim. Valeu, tamo junto.